quero te convidar a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 5. Leia a Bíblia, amados, leia a Bíblia. Não deixe sua Bíblia aberta só no Salmo 23, 91, não. Conheça o Deus do Salmo 23, o Deus do Salmo 91. Todos acharam, queridos? Diz assim: bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Mais uma vez, bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Pai, em nome de Jesus, Senhor, essa é a Tua palavra, o Senhor venha falar conosco nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos, pode sentar-se, fiquem à vontade. Queridos, no livro Grandes Sermões do Mundo, um livro editado pela CPAD, aliás, um ótimo livro, Grandes Sermões do Mundo, encontramos as mensagens dos pregadores mais usados por Deus ao longo dos séculos. São 28 mensagens de pregadores como João Crisóstomo, que foi chamado de boca de ouro da igreja primitiva, primeiro expositor bíblico, né? Ele fazia exposições de livros inteiros da Bíblia, isso no século V da era cristã. Pregações de Martim Lutero nesse mesmo livro, pregações de Jonathan Edwards, João Wesley, um homem de Deus, George Whitefield, Charles Finney, Charles Spurgeon e outros. Mas o sermão mais famoso que esse livro destaca, logo na primeira página e pregado pelo maior pregador que pisou nessa terra, é o Sermão do Monte, pregado por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que sermão impactante, o Sermão do Monte. Impactante. Espero que você já tenha lido. Esse sermão começa no capítulo 5 de Mateus e vai até o capítulo 7. Rapidinho, talvez 20 minutos no máximo, você consegue ler o Sermão do Monte. E logo no início desse sermão encontramos aí as bem-aventuranças. E já vimos duas até aqui. Duas bem-aventuranças. Os temas foram: seja pobre, na última quinta-feira, mas não pobre financeiramente, pobre de espírito. Jesus disse: bem-aventurados os pobres de espírito, porque eles verão a Deus. E chore mais, num domingo pela manhã. Bem-aventurados os que choram. Agora, a terceira bem-aventurança é a que lemos no início. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Porém, antes de tratar da mansidão propriamente dita, eu quero falar sobre o antônimo da mansidão. O antônimo da mansidão é a ira, é a fúria, cólera, furor. É o antônimo. Salmo 37, versículo 8 e 9 diz assim: deixe a ira de lado, não se enfureça, não perca a calma, isso só lhe trará prejuízo, pois os perversos serão destruídos, mas os que confiam no Senhor possuirão a terra. Amados, dos pecados humanos, a ira é um dos mais destruidores. Qualquer um de nós, qualquer um aqui, pode cometer as maiores loucuras e desgraças no momento de ira. Por isso que tem que pedir: Senhor, me guarda disso. Muitas pessoas morrem em briga de trânsito por causa da ira. Muitos maridos matam a esposa, ou vice-versa, no momento de ira. Muitos pais humilham e falam bobagens para o filho, para a filha, ou para a esposa, no momento de ira. Muitos funcionários são demitidos das empresas por conta de um momento de ira. Falou bobagem, falou sem pensar e perdeu o emprego. Pessoas matam umas às outras por causa da ira. Lembra de Moisés? Ele ficou irado ao ver um egípcio maltratando um hebreu. O sangue ferveu e ele acabou matando o egípcio. E o que falar de Caim? Ele ficou irado desde o momento em que Deus aceitou a oferta de Abel, seu irmão, e rejeitou a dele.
Caim não dominou a sua ira e assassinou seu irmão Abel. Billy Graham diz que a ira levanta a pistola assassina. A ira fornece o veneno mortífero. A ira afia a adaga ou a espada do homicida. A ira devasta, mutila e destrói. E mais, queridos, a ira acende o fogo da paixão, abana a chama da inveja e deixa a alma inteiramente estéril e deserta. O homem irado é como pólvora, sempre pronto a entrar em chamas ao sinal de um menor atrito. Provérbios 16, versículo 32, Salomão nos alerta dizendo o seguinte: é melhor ser paciente do que poderoso, é melhor ter autocontrole do que conquistar uma cidade. E Tiago 1,19 tem um conselho para cada um de nós, quando ele diz assim: entendam isto, meus amados irmãos, estejam todos prontos para ouvir, mas não se apressem em falar, nem em se irar. Tem muita gente que é agradável, simpática, gente boa, educada, tolerante, até que alguém pise no seu pé. Depois que pisa no pé, o sangue ferve e a pessoa perde a razão. Daí por diante, ela se transforma numa criatura repulsiva e irracional, que se parece muitas vezes com um animal feroz. Ela explode, fala o que não deve, magoa as pessoas e geralmente deixa aí um rastro de morte e destruição pelo caminho. Agora o cristão que é moldado por Deus, dirigido pelo Espírito Santo, amansado pelo Senhor, ele pensa antes de falar, antes de explodir. Ele pensa antes de dizer palavras que machucam, palavras que destroem as pessoas ao seu redor. Irmãos, a ira altera o estado da consciência da mesma maneira que o álcool faz com aquele que está embriagado. Altera. É como um narcótico. Depois que o sangue esquenta, tem gente que fica cega e só vai dar por si depois que a desgraça aconteceu. Há pouco tempo eu vi um filme, Um Dia de Fúria, e o sujeito num engarrafamento, todo mundo buzinando, e explodiu. Surtou, literalmente. Largou o carro no trânsito, saiu e cometeu as maiores loucuras. Por quê? Momento de ira. Existem maridos que não se convertem porque tem uma esposa cristã que espuma pela boca. Tá vendo? Espuma pela boca. Excessos de ira. Me faz lembrar de uma irmã em Cristo que sonhava com a conversão do marido, sem pedir oração, ia para o culto de oração, orava, jejuava. Certo dia o pastor conseguiu ter uma conversa franca, direta com o marido, que a esposa dizia que era um ímpio, coração duro, carne de pescoço, pastor, não converte. E o marido disse para o pastor: pastor, eu não tenho nada contra a religião, mas se o cristianismo fizer de mim uma pessoa tão irada quanto é a minha esposa, eu não quero tal religião para mim. Eu não quero. Eu prefiro ficar na minha impiedade e sendo pacífico, saindo para pescar, cabeça fresca. Então o pastor chamou aquela irmã para uma conversa e expôs aí a reclamação do marido. E ela disse ao pastor que não havia notado o quanto ela era tão irada, iracunda, mulher goteira. Ela não tinha notado. E essa irmã se arrependeu profundamente desse pecado e pediu ao pastor para que orasse por ela, para que ela conseguisse ser moldada pelo Espírito Santo e deixasse aquele temperamento explosivo. E os dois oraram, se ajoelharam, buscaram a Deus. E não demorou muito, e o marido, vindo da pescaria, com a vara de pesca no meio da sala, derrubou um vaso muito caro.
e já botou a mão nos ouvidos, já vai vir a gritaria, fiz besteira. Só que a esposa não deu nenhum excesso de fúria. Ele estranhou ao ouvir sua esposa dizer: esquenta não, amor, depois a gente compra outro vaso. Essas coisas acontecem. É assim mesmo. São bens materiais. Ele achou estranho. Não é normal. Se essa é minha esposa mesmo? Será que é ela? E ele ficou boquiaberto, sem entender nada, e ela disse a ele: me perdoa por ter sido por tantas vezes, amor, impaciente, irritadiça, chata, cri-cri, mulher goteira. Já deu em Provérbios quando fala da mulher goteira? Meu irmão, quem já teve goteira dentro de casa como eu tive por quase 30 anos, sabe como é ruim ter goteira dentro de casa. E Provérbios fala da mulher goteira, que negócio que é irritante. Tim, tim, tim. Ainda mais quando é inverno, aquela gota bem gelada mesmo. E quando bate na cabeça de careca, pior ainda. Mulher goteira. E ela disse: meu amor, eu tenho orado muito e pedido ao Senhor para controlar meu gênio, e Ele está me ajudando nessa mudança. E o marido ficou tão impactado com a transformação daquela mulher, que decidiu frequentar a igreja. E logo depois se converteu. E logo após se batizou. E houve uma transformação. Por quê? Caiu a ficha. Ela reconheceu que precisava ser moldada pelo Espírito Santo. Sendo assim, queridos, vamos ver quais seriam as características de uma pessoa mansa. Falamos um pouco da ira, mas vamos ver a característica de uma pessoa mansa. E a primeira característica é a sua sinceridade e franqueza. O manso é franco, é sincero. Tem gente que pensa que a marca de uma pessoa mansa é a tolerância. É tolerante com tudo. A concordância ou a diplomacia com relação à cultura ou até em relação à religião de outras pessoas. Pensam que ser manso é ser ecumênico. Ser manso é dizer que todos os caminhos levam a Deus. Não, não são todos os caminhos que levam a Deus. Só Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai senão por Ele. Então isso é mentira. Não são todos os caminhos que levam a Deus. Por exemplo, eu não posso conversar com alguém das Testemunhas de Jeová, dos Mórmons, ou que frequenta o catolicismo, concordando com tudo que eles dizem em nome da paz, em nome da mansidão e em nome da tolerância. Eu posso respeitar discordando, entendeu? Respeitar discordando, questionando e refutando. Eu posso ser educado, mas ao mesmo tempo franco e sincero. Sabe por quê, queridos? Porque Jesus foi manso. Manso e humilde de coração, mas batia de frente constantemente com os erros dos fariseus, dos saduceus e líderes religiosos da época dele. Confrontava, dizia: vocês são cegos guiando outros cegos. E se um cego guiar outro cego, os dois vão cair no abismo. Chamavam eles de sepulcros caiados. Sabe o que é um sepulcro caiado? Antigamente, agora atualmente os cemitérios são bem bonitinhos, parece até o Jardim do Éden. Mas tem outros, por exemplo aqui de Maricá, não é assim. É aquele túmulo bem pintado, caiado, pintado literalmente. A aparência é bonita, mas por dentro só tem podridão. Isso que Jesus chamou os fariseus na cara, confrontou eles. Paulo também era manso, mas era um guerreiro da fé e refutava as heresias da sua época. Refutava. O apóstolo João também era manso, mas desmascarou de maneira eficaz a heresia dos gnósticos em suas epístolas. Amados, as pessoas mais mansas da história foram controversas e até, em certo sentido, polêmicas. Por exemplo, Martinho Lutero era pai de família, um homem pacífico, tranquilo, manso, mas quando ele foi chamado a Roma para responder a uma denúncia de heresia, muitos disseram para ele: olha, não vá, porque eles vão te queimar vivo. E já tinham queimado outros antes dele, como John Hus. E ele respondeu: se Deus sustenta a causa,
ela será sustentada. E quando ele chegou em Roma, a ordem do Papa foi: retrata-se ou não sairá daqui vivo. E a resposta dele, franca e sincera, foi: se não me refutares pelo testemunho das Escrituras ou por argumentos lógicos, a minha consciência tem que ficar submissa à palavra de Deus. Não posso retratar-me, nem me retratarei de qualquer coisa, pois não é justo nem seguro agir contra a consciência. Deus me ajude. Amém. Foi sincero, franco. Não foi queimado vivo. Foi um dos poucos que morreu de velhice. Então ele foi respeitoso, manso, mas sincero. Portanto, queridos, a pessoa mansa, ela é capaz de defender a verdade, mesmo que para isso tenha que morrer. Tenha que dar vida. Mas ela vai até o fim com aquilo que ela crê acerca da palavra de Deus. Detalhe, muitas vezes o manso fica irado, né? Vai ter um contraste falando da ira ainda agora, dos males da ira, mas o manso também fica irado. Jesus foi o maior exemplo de mansidão de todos os tempos, mas ele se irou ao ver o comércio dentro do templo. Lembram? Pegou o chicote para expulsar os vendilhões, os cambistas, estavam fazendo negócios na casa de Deus. Paulo, quando recebeu uma bofetada a mando do sumo sacerdote, está lá em Atos, ele se irou e disse: Deus te julgará parede branqueada. Chamou o cara de branquelo, né, do sacerdote. Parede branqueada. Moisés, o homem mais manso da sua geração, ele se irou quando desceu do monte e viu o povo adorando um bezerro de ouro. E nesse momento de fúria, ele quebrou as 2 tábuas da lei. Estevão era um homem cheio do Espírito Santo, um homem manso também, pacífico, mas denunciou os fariseus, dizendo o seguinte: homens de coração duro, de dura cerviz, e incircuncisos de coração e ouvidos, vocês sempre resistem ao Espírito Santo, assim vocês são como seus pais. Queridos, a mansidão muitas vezes anda de mãos dadas com a ira santa. Ira santa. Está completamente enganado quem pensa que uma pessoa mansa concorda com tudo, diz sim para tudo e abaixa a cabeça para tudo. Não. O escritor Oswald Sanders, ele diz que os grandes líderes que mudaram a direção dos eventos na história, em épocas de decadência espiritual nacional, têm sido pessoas capazes de indignar-se contra as injustiças e abusos que desonram a Deus e escravizam os homens. A Bíblia, porém, diz, em Efésios 4, 26 e 27, às vezes dá um nó: irai-vos, mas não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira e não dê julgar o diabo. Agora, quando é que nos iramos sem pecar? Está falando, irai-vos, mas não pequeis. Quando é que podemos nos irar sem pecar? Quando a ira ela é santa, legítima, momentânea e justa. E por falar em ira, você sabia que Deus também fica irado? Deus se ira. Deus é amor, não é? Quem concorda que Deus é amor? Mas ele se ira também. Faz lembrar do Jonathan Duarte, que pregou sobre esse tema, né? Pecadores nas mãos de um Deus irado. Pecadores nas mãos de um Deus irado. E Romanos 1,18, o apóstolo Paulo declara: assim, Deus mostra do céu sua ira contra todos que são pecadores e perversos, que por sua maldade impedem que a verdade seja conhecida. Deus fica irado. Colossenses 3, versículos 5 a 9, diz também o seguinte: portanto, façam morrer as coisas pecaminosas e terrenas que estão dentro de vocês. Fiquem longe da imoralidade sexual, da impureza, da paixão sensual, dos desejos maus e da ganância, que é idolatria. É por causa desses pecados que vem a ira de Deus. Vocês costumavam, diz Paulo, praticá-los quando sua vida ainda fazia parte deste mundo.
mas agora é o momento de se livrarem da ira, da raiva, da maldade, da maledicência e da linguagem obscena, palavrão. Não mintam uns aos outros, pois vocês se despiram da sua antiga natureza e de todas as suas práticas perversas. Interessante que Paulo primeiro dá uma lista de pecados carnais, paixão sensual, imoralidade sexual, e depois ele fala de coisas internas, ira, raiva, maledicência, linguagem obscena, porque para Deus tudo é pecado. E tudo isso leva a Deus a ficar irado. Por quê? Porque Deus é 3 vezes santo. Ele é santo, santo e santo. Seus olhos são tão puros que não podem contemplar o mal. E todo aquele que ainda não se converteu de seus maus caminhos tem sobre a sua cabeça a ira de Deus. E é um assunto sério, queridos. Não sou eu que estou dizendo. João 3,36, um pouquinho depois de João 3,16, que Deus é amor, Deus amou o mundo, João 3,36 diz assim: e quem crer no Filho de Deus tem a vida eterna. Quem não obedece ao Filho não tem a vida eterna, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Então vai meu conselho para você: se conserte com o Senhor, volte para Ele antes que Ele volte. E essa ira, querido, se manifestará de forma plena no dia do julgamento final. E se você ainda não se arrependeu dos seus pecados e não entregou a vida a Jesus, faça isso hoje, porque senão, no dia do juízo, você ouvirá de Jesus as seguintes palavras: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. São palavras duras, mas verdadeiras, vindas da boca do Filho de Deus. A segunda característica do manso, querido, é ter seus instintos, paixões e impulsos pecaminosos sob controle do Espírito Santo. O manso peca. Todos pecaram, diz a Bíblia. Todos. Mas o manso não vive na prática do pecado. O manso é como uma ovelha, que quando cai na lama, ela chora, berra e clama ao pastor por socorro. É diferente do porco, que quando vê uma lama, deita e rola, literalmente falando. Porco gosta de lama, ovelha não gosta de lama. Se tropeçou e caiu na lama por um descuido, um acidente de percurso, a ovelha clama, chora. E mais, o manso luta contra pecados da alma, contra orgulho, contra vaidade. Ele está sempre pronto a aprender, está sempre com a plena consciência de que sabe que não sabe tudo, sabe que a vida é uma escola, está aprendendo. Ele reconhece suas limitações físicas, limitações intelectuais, limitações espirituais. Infelizmente, existem pessoas até dentro da igreja que nunca estão prontas para aprender. Não seja como esse, seja manso, no sentido de: eu quero aprender mais, eu não sei tudo, eu estou na escola da vida. A terceira característica do manso é ter um coração disposto a perdoar e pedir perdão. Disposto a perdoar e pedir perdão. O manso enxerga o perdão dentro da perspectiva divina. Ele reconhece o quanto precisa do perdão de Deus a cada instante. E já que ele precisa tanto do perdão e da misericórdia de Deus, ele entende que precisa perdoar também. Jesus disse: e quando estiveres orando, se tendes alguma coisa contra alguém. Você tem alguma coisa contra alguém? Olha o conselho de Jesus: quando você estiver orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que o vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Ou seja, negar perdão por outro é assinar um atestado de óbito. Não adianta orar sem perdoar. Não adianta se arrepender, chorar e buscar de Deus o perdão dos nossos pecados, se não estamos dispostos a perdoar nosso irmão, nossos pais, nossos filhos, nossos vizinhos, nossos amigos.
Perdoar aquele que é de outro partido político, né? Enquanto a gente já se tornou inimigo na época de eleição, meu irmão, perdoa, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Conta de uma mulher que estava no leito da morte, né? E o pastor foi visitar essa irmã. E o pastor, chegando lá, perguntou: você está pronta para perdoar o seu ofensor? Aquela pessoa que te magoou? E ela disse para o pastor: pastor, eu não vou perdoá-lo, mesmo sabendo que com essa atitude eu vou para o inferno. Olha que loucura! Carne de pescoço, é ou não é? Eu não vou perdoá-lo, mesmo sabendo que com essa atitude eu vou para o inferno. Loucura, loucura! Amado, Jesus é o nosso modelo. Jesus é o nosso exemplo, o nosso referencial de um homem manso e tranquilo. E a Bíblia diz lá em 1 Pedro 2,23 o seguinte, se referindo a ele: pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. Uma pessoa mansa, ela paga o mal com o bem. Ela não paga com a mesma moeda. 1 Pedro 3,9 está escrito o seguinte: não pagando mal por mal, ou injúria por injúria, antes pelo contrário, bem dizendo, pois para isto fostes chamados, a fim de receberdes bênção por herança. A pessoa mansa, ela ama o seu inimigo, ora por ele, e ainda por cima faz o bem para ele. Caramba, é um confronto, né? É o que a Bíblia diz, Romanos 12, versículo 20 e 21. Portanto, se teu inimigo tiver fome, deixa ele morrer de fome? Não, dá-lhe de comer. Se tiver sede, deixa ele morrer de sede? Não, dá-lhe de beber. Fazendo isto, amontoarás brasas sobre a sua cabeça. Vai fazer com que aquela pessoa fique tão constrangida que pense assim: caramba, eu fiz o mal e ele está me fazendo bem. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Portanto, que pagar o mal com o mal é agir como um selvagem, como um animal. Pagar o bem com o mal é agir como um demônio. Mas pagar o mal com o bem é agir como um cristão, como uma pessoa mansa, transformada pelo Espírito Santo de Deus. E eu te pergunto, mais uma vez, você já foi amansado pelo Senhor? Você já colocou a sua vida nas mãos do Senhor, falando: Senhor, amansa minha vida, quebra meu coração. A quarta característica de uma pessoa mansa é a sua transformação, que é operada por Jesus. A mansidão é uma transformação operada por Jesus. Bem-aventurados os mansos, disse Jesus, porque estes herdarão a terra. Queridos, a mansidão que Jesus se refere aqui não é uma qualidade inata do ser humano. Não nascemos mansos segundo o padrão humano, ou segundo o padrão divino. Não nascemos já com essa característica. Ninguém nasce manso. Não. Realmente existem pessoas que possuem aí uma natureza humana gentil. A pessoa é pacata, a pessoa é educada, polida. Pessoas que por natureza zelam pela paz, zelam pela tranquilidade e pagam para não entrar numa briga. Pessoas que são tranquilas no trânsito, levam desaforo para casa, são companheiras no trabalho e não precisa ser crente, eles são ímpios. Mas pessoas mansas, tranquilas, mas não é esse tipo de mansidão que eu estou tratando aqui. Dentro do âmbito humano, há pessoas que são iradas, iracundas e briguentas. Isso é uma questão comportamental. E às vezes encontramos isso até no reino animal, né? No reino animal, interessante. Nem todo cachorro é igual a outro cachorro. Nem todo gato é igual a outro gato. Eu tinha 2 cães. Ou melhor, tenho ainda uma, Nina. E o outro era Bob, que já morreu, coitado. Depois de tanta tribulação que ele sofreu na vida,
perdeu perna, fui atropelado 2 vezes, eu atropelei sem querer, e eu fui um sobrevivente. O Bob, ele era tranquilo. O Bob era educado, sossegado, devagar, quase parando. Se botasse a comida para ele, a Nina viesse, ele deixava ela comer sozinha, come tudo, ficava com fome, tranquilão, na dele. A Nina já é agitada, esganada, mal educada. Cachorro, animal, temperamento. Tínhamos também 2 gatos. Agora está com meu filho, graças a Deus, foi todos 3, e as 2 eu lembro. Que era a Bolsonaro, né, porque era estressada, antissocial, mundana, só vivia pulando pela janela, ia para o mundo, né? Essa era estressada, não gostava de carinho, só chegava perto de você quando estava com fome, interesseira. E tinha outra, que era a Dilma, tudo presidente, tá? É coisa de família. Era meiga, tranquila, carinhosa e caseira. 2 gatos, 2 cachorros, temperamento totalmente diferente. Eu acho isso lindo, né? Deus não fez nem no mundo animal robôs, quanto mais no mundo humano. Então essa é uma questão temperamental e comportamental. Só que a mansidão descrita por Jesus é fruto do Espírito Santo, é dom de Deus e vem como resultado do novo nascimento. E eu te pergunto, você já nasceu de novo? Você já entregou teu caminho nas mãos do Senhor? Já se converteu de verdade a Jesus? Já se batizou na água como um testemunho público de que você vai até o fim com Jesus? E mais, as bem-aventuranças, de maneira geral, são qualidades espirituais e não naturais. O homem, por exemplo, não nasce pobre de espírito e muito menos chorando por seus pecados. Ele não nasce naturalmente manso, ele nasce em pecado e precisa ser santificado. Ele nasce em trevas e precisa ser iluminado. Ele nasce torto e precisa ser endireitado. Ele nasce perdido e precisa ser achado. Ele nasce pecador e precisa de um Salvador. E o Salvador é Jesus, nosso Senhor, nosso Rei, nosso Mestre, nosso Guia. Amados, por natureza o homem é orgulhoso. Por natureza o homem é prepotente, cheio de si. Por natureza o homem é vingador, sem arrependimento, violento. O interessante é que o adjetivo manso aqui era usado pelos gregos para descrever um cavalo domado e se refere aqui ao poder sobre controle. Cavalo domado. Um cavalo selvagem, queridos, não tem utilidade alguma para ninguém. Vive solto, atacando a todos. Mas um cavalo domado, domesticado, disciplinado, é de grande serventia. Só pode montar, cavalgar. A figura é interessante. Nós éramos como um animal selvagem, que dava coice à torta e à direita. Mas quando Jesus entrou em nossa vida, passamos a ser como Ele, mansos e humildes de coração. Se seguimos a Ele, vamos ser transformados por Ele. Em Mateus 11, 28 a 30, o Senhor Jesus nos convida dizendo: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jesus foi tão manso, mas tão manso, que Isaías 53:7 diz que ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. Jesus foi oprimido e afligido em nosso lugar e por nossa causa. Como um cordeiro, ele foi levado ao matadouro, e o matadouro foi à cruz para morrer a nossa morte. E como uma ovelha muda perante seus tosqueadores, diz a Bíblia, ele não abriu a sua boca. Tudo isso ele fez por mim e por você. Jesus era a própria mansidão em pessoa. E quando recebemos a Ele como Senhor e Salvador, somos amansados por Ele. Amansados. Amansados. Então ser manso não é virtude. Ser manso é graça, é favor, é presente.
Não vem do homem, mas de Deus. Não vem de dentro do homem, mas é obra do Espírito Santo. Homens como Moisés, homens como Paulo e Pedro foram moldados e lançados por Deus. Eles foram transformados pelo poder do Senhor, queridos. Lembram? Moisés, certa feita, matou um homem egípcio para se defender, para defender o hebreu. Mas depois de ter tido um encontro com Deus, ele se tornou um homem dócil, manso, mas não frouxo. Em sua geração, ele foi o homem mais manso da terra. Números 12:3 diz: ora, Moisés era um homem muito manso, mais do que todos os homens que havia na terra. Muito manso. Também 40 dias no monte, em oração e jejum, amansa qualquer um, né? Então a mansidão de Moisés era evidentemente muito contrária à sua natureza. Na verdade, foi um milagre de Deus, porque humanamente falando ele não era manso. A mansidão então tem a ver com transformação, com milagre, com regeneração. Se você não consegue essa graça, busque aos pés do Senhor. O apóstolo Paulo, lembram, antes de se converter, ele não era manso também não, queridos. Era uma fera selvagem, um serial killer. Ele era como um animal feroz, selvagem, buscando a todo custo prender ou matar crente. Ele respirava respirava ameaças e mortes. Saía igual um animal feroz, perseguindo os crentes. Mas após ter tido um encontro sobrenatural com o Senhor, lá na estrada de Damasco, sua natureza feroz, violenta e assassina foi mudada. De perseguidor, ele passou a ser perseguido. De fera selvagem, ele passou a ser um homem manso, bom, educado e transformado pela graça de Deus. Amados, a mansidão de Paulo foi algo que Deus lhe concedeu e não algo fabricado por ele mesmo. Foi o Senhor que amansou ele. Pedro também não era manso por natureza. Ele era precipitado, lembram? Tagarela, pavio curto, violento e até andava armado. Crente que anda armado. Quando prenderam Jesus, ele cortou a orelha de Malco com sua espada. Negou que conhecia Jesus. Xingou. Mas depois de convertido, ele se tornou um dos homens mais mansos e fortes do grupo apostólico. Ele foi moldado pelo Espírito Santo de Deus. Ele passou a usar os seus lábios, não para praguejar, para jurar, não, mas para pregar a santa palavra de Deus. E no seu primeiro sermão, lá em Atos 3.000 pessoas se converteram ao Senhor. A verdade, queridos, que não é da nossa natureza humana ser manso. Nossa natureza nos arrasta para o orgulho, para a ira desenfreada, para a violência e para a falta de paciência. É por isso que o novo nascimento é um imperativo, é fundamental para cada um de nós, porque por natureza nosso coração é como um mar agitado, enquanto lança a espuma da raiva e da ira diante de si, mas a mansidão acalma as paixões. Então a mansidão é fruto de uma mudança divina no caráter humano. Precisamos buscar de Deus isso. É Deus que torna o homem manso de verdade. É Deus que doma o caráter do homem, fazendo dele uma bênção para a sua igreja, uma bênção para a sua família, uma bênção para seus amigos de trabalho, uma bênção para seus colegas de escola, uma bênção para seus vizinhos. Concluindo, Jesus disse que os mansos herdarão a terra. Qual terra? Isso aqui é um prato cheio para a teologia da prosperidade. Opa, vou ganhar uma terra. Queridos, com certeza essa terra não é a terra daqui de baixo. Aqui nós somos peregrinos e forasteiros. Estamos aqui de passagem. Aqui não é nossa morada eterna. Nossa cidade permanente está nos céus. Nossa morada eterna é na casa do Pai. Ali sim teremos uma mansão permanente e eterna. Será uma casa feita não por mãos humanas, mas pelas mãos do próprio Deus nos céus.
Paulo disse em Filipenses 3:20 que a nossa pátria está nos céus, de onde esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Na visão dos mártires glorificados, lá de Apocalipse 7, um ancião perguntou a João: estes que estão vestidos de branco, quem são eles e de onde vieram? João respondeu: Senhor, tu o sabes. O ancião respondeu: estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu templo. E aquele que está sentado sobre o trono estenderá o seu tabernáculo sobre eles. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem sol nem calor algum cairá sobre eles, pois o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará e os conduzirá às fontes das águas da vida, e Deus enxugará dos olhos toda lágrima. Essa é a herança dos santos. Amém, queridos?